Pronto, João, já está a gravar quando quiseres. Ok, obrigado. Bom dia, o meu nome é João. Eu venho dar hoje o webinar da Carbonite Endpoint e eu tentei fazer uma apresentação simples hoje que falasse um bocado desta ferramenta, que é uma ferramenta que às vezes é muito subvalorizada pelos parceiros, mas que é de facto um canivete suíço, não só para executar serviços, não só para fazer disaster recovery, como também para executar serviços de cibersegurança, que é a minha área. Portanto, o que eu vou tentar fazer aqui hoje, eu vou explicar o que é o Carbonite Endpoint, o que é Carbonite, falando um bocadinho dos produtos Carbonite, quais são as features do Carbonite Endpoint, mas honestamente vou-me centrar em três, que é o Remote Wipe, a geolocalização e o Legal Hold. Portanto, vamos tentar olhar para o Carbonite Endpoint não só como uma ferramenta de disaster recovery de posts e devices, que é de facto o que ela é, mas pelas outras features que ela tem e porque é que ela as tem, nomeadamente control de devices, saber onde é que os devices estão, de poder limpá-los à distância e de poder trancá-los legalmente e o que é que isto quer dizer. Portanto, eu tenho que, quando começa esta apresentação, falar da Carbonite. Portanto, a Carbonite é uma companhia de disaster recovery que tem muitos anos, é uma companhia americana que foi, há 5 anos atrás, adquirida pelo gigante de cibersegurança OpenText. O gigante de cibersegurança OpenText é o dono da Bright Cloud, é o dono da Webroot, é o dono da CloudAlly, é o dono da Zix, é o dono da Microfox. Portanto, é uma companhia gigantesca de cibersegurança que tem vários braços em vários pontos. E o seu braço de remediação é a Carbonite. A Carbonite é um sistema de disaster recovery backup to cloud, ou seja, eu faço cópias num determinado dispositivo ou numa determinada máquina diretamente para uma cloud da Carbonite. Portanto, é diferente em relação aos sistemas normais on-premise, que eu não copio para um target on-premise, não copio para um NAS, não copio para um server, nem copio sequer para uma cloud externa. Eu, quando compro a licença, tenho incluído o sítio para onde aquilo vai, que é uma cloud administrada pela Carbonite e Azure, portanto, uma cloud segura. Portanto, é uma forma diferente de pensar disaster recovery. Não é eu estou a comprar um mecanismo de cópia e vou metê-lo num sítio que eu também tenho que pagar e sou responsável pelo que é que acontece nesse sítio. Não é eu estou a assinar um contrato com uma companhia em que eu estou a fazer backup de dados. Portanto, o mecanismo de cópia e os passos estão todos licenciados lá dentro. Essencialmente, a Carbonite tem três produtos diferentes, porque com a evolução da informação, peço desculpa, com a evolução da informação, houve necessidade de ter streams de produto diferentes. Essencialmente, eu tenho o CloudAlly para clouds, portanto, para Workflow Salesforce, Office 365 ou Google Docs, existe um produto da Carbonite que se chama CloudAlly. Se eu quiser copiar máquinas virtuais, servidores, por exemplo, aplicações, eu tenho o Carbonite Server, funciona como um Vault. Eu mapeio os targets nas diferentes empresas que eu tenho, aspiro-os todos para a cloud da Carbonite e estou a vender como se fosse um data center meu. E o Carbonite Endpoint, que é o produto que nós vamos falar hoje, que faz exatamente a mesma coisa, mas falo só para devices, ou seja, é uma coisa que é feita para copiar determinados ficheiros, determinados folders e os ficheiros Dropbox de uma máquina. Agora, a pergunta que há aqui a fazer, enquanto nós nos focamos no produto Carbonite Endpoint, é: porque é que eu tenho que fazer backup a endpoints? Esta pergunta parece estúpida, mas não é, porque se nós pensarmos um bocadinho, nós todos aceitámos um modelo nos últimos 10 anos clássico, de fazer backup e disaster recovery, que assentava na seguinte ideia: eu tenho um conjunto de servidores e um conjunto de storage, e eu vou fazer backup a isso. Se eu tiver um ou dois devices que são importantes para mim, eu vou então tentar aspirar isso para o mesmo sítio. E a ideia, até 2017, 18, funcionava bem se eu tivesse um centro de dados centralizado, um storage, um server, o que fosse, e pensar que a regra de backup era 80% dos servidores, 20% das workstations. Portanto, funcionava muito bem a ideia de eu copiar apenas a estrutura data center, porque eu pensava nela numa ideia de se os servidores pararem, ou por ransomware, ou por falha, ou pelo que for, para a empresa. E, portanto, o que eu quero ter salvaguardado é isto. Realmente há um ou outro posto que eu tenho que ter salvaguardado, mas não é a coisa mais importante do mundo, eu vou tentar aspirar para o mesmo sítio. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que nós começámos a ter novos fatores na nossa estrutura de informação e na forma de trabalhar. Em primeiro lugar, começámos a aceitar o trabalho híbrido. Portanto, neste momento, ainda 48% das empresas têm trabalhadores em teletrabalho. Portanto, as pessoas estão em casa ou na empresa e há muita informação que acaba por ser transportada nas workstations das pessoas, o que faz com que haja um novo território de backup. E como eu estou fora do perímetro, não posso estar a apontar backups para dentro do perímetro. É uma coisa que não é execuível.
Depois, eu tenho novas regras de administração de devices. Eu tenho o Bring Your Own Device, o Choose Your Own Device, o Company Owned Personally Enabled. Portanto, eu tenho novas regras em que eu posso escolher os colaboradores querem escolher os devices com os quais trabalham, ou porque os escolhem num catálogo da companhia, ou porque trazem o próprio deles, ou porque a companhia lhes paga determinados devices. E, portanto, eu tenho que estar pronto para ter compatibilidades com mais devices e mais coisas. E nem sempre é possível, nestes widgets de aspiração para dentro de um server, eu ter essa compatibilidade. E finalmente, porque os custos de armazenamento dispararam, e isto é uma coisa que tem que se dizer, o storage em server e storage em cloud ficaram muito mais caros, e portanto, se eu estou a fazer cópias de uma coisa para dentro de um servidor e são ficheiros que têm que ser restaurados mais rapidamente, pá, como vocês devem imaginar, eu não vou acionar o restauro de um data center porque houve um user que apagou um PDF ou que perdeu uns quantos ficheiros. Portanto, tudo isto o que diz é a forma de mudar, de trabalhar mudou, e as empresas tiveram que se ajustar a perceber que, tendo os colaboradores mais distribuídos com devices mais voláteis, o endpoint começou a ganhar outra vez muita proeminência na gestão da informação. Enquanto que há 7 ou 8 anos atrás nós dizíamos: não, o grosso da informação da empresa está nos servers, desde que eu faça a backup aos servers, nós vamos estar bem. E agora não é assim. E depois há um outro ponto que eu mencionei aqui como Platform as a Service. A quantidade de utilizadores neste momento que estão a trabalhar em SharePoint, a quantidade de utilizadores que estão a trabalhar em Dropbox, faz com que haja muita informação que a companhia simplesmente não domina. E isso é assustador para quem tem que gerir informação e tem que proteger informação. Portanto, estes novos fatores, o que trouxeram para nós foi de facto novos riscos que as companhias têm agora que comportar. Um dos riscos é o apagamento acidental, que é como os utilizadores são donos da informação nos próprios endpoints, eles podem apagar a informação e eu posso ter que as restaurar, e podem perder coisas que podem ser importantes, apresentações, PDFs, e-mails, o que for. Segundo, perda ou roubo de device é um problema grande, ou seja, eu perder um device ou o device ser roubado pode pôr em risco essa informação e eu posso nunca a conseguir recuperar, ou pior, ela pode ser extraviada. Malware, portanto, eu posso ter devices que simplesmente deixam de funcionar porque são afetados por um malware local no device. Falha de hardware, os devices podem simplesmente partir e eu posso ter que restaurar uma cópia daquele device noutro sítio. Ou o tão simples exemplo de eu tenho que instalar não sei quantos devices numa companhia novos e tenho que fazer cópias dos utilizadores. Em vez de fazer isso caso a caso, eu posso simplesmente ter uma cópia de Carbonite Endpoint, e da mesma forma como se houvesse uma falha de hardware, eu posso simplesmente restaurar aquela cópia no novo device. Portanto, a soma disto é, porque a forma de trabalhar mudou e mais informação é detida hoje em dia dos endpoints, eu tenho um novo risco, que é eu poder perder informação nesses endpoints, ao mesmo tempo que eu tenho vantagens de aprovisionamento se eu tiver que restaurar vários computadores ao mesmo tempo. O que o Carbonite Endpoint faz é muito simples. Tira-me uma cópia de determinados folders ou determinados ficheiros que eu queira naquele device, que eu vou restaurar no outro device numa cópia automada e pré-configurada. Portanto, eu simplesmente estou a fazer uma cópia para uma cloud e vou buscar a informação à cloud quando preciso dela. Apaguei um folder, apaguei um PDF, não tem problema, vou à console e restauro via cloud. E restauro aquele ficheiro, não preciso restaurar a cópia toda. Ou quero restaurar aquilo no outro device, também posso fazê-lo. Portanto, novos riscos implicam que temos que prestar atenção ao backup a endpoints, tal como prestamos atenção ao backup a servers, e já agora também começamos a ter que prestar atenção a backup a clouds de Office. Portanto, a realidade do backup do one size fits all que nós conhecemos há 8 ou 9 anos atrás mudou drasticamente. Um, e a Carbonite tem soluções como esta, seja o CloudAlly, seja o Carbonite Endpoint, seja o Carbonite Server, que vão em encontro dos parceiros. E aqui é um ponto muito importante, que é, às vezes eu falo com parceiros sobre isto e a reação nas caras dos parceiros às vezes é: oh não, mais uma coisa que eu vou ter que saber. Nós temos que ver isto de outra forma. Isto é mais uma oportunidade de um parceiro vender serviço, e o serviço tem que ser o ganha-pão de um parceiro, porque eu falo muito nestes webinars que vender soluções é chão que deu uvas, no sentido em que cada vez mais eu preciso de vender soluções que dignifiquem a minha companhia e eu evoluir enquanto prestador de serviços. Não interessa muito se é WebRoots ou Carbonites, o que é, interessa que a empresa A está a vender um serviço de proteção à empresa B. E, portanto, isto é mais uma forma de eu simplesmente dizer: ok, não tem problema, eu vendo-te um serviço no qual eu vou usar Carbonite Endpoint para o fazer, posso dizer isso ou posso não dizer, no qual eu tenho uma consulta centralizada, se tiveres um problema ligas para mim e eu restart o ficheiro e cobro-te um X por fazer isso, ou por cada vez que tiveres um problema, ou por mês avançado. Isto realmente ajuda os parceiros a terem realmente um canivete extra de serviços que podem executar,
para, para poder evoluir e ter mais um mecanismo de receita. O outro ponto importante a definir aqui é que eu falei muito sobre perca de informação e depois também falei um bocadinho sobre roubo. Eu acho que há uma noção que nós temos que perceber que é assim: perda de informação e roubo neste momento são sinónimos, porque é assim. Quando eu tenho um ataque de ransomware, eu falo muito em imobilização de sistemas. Mas há outra parte que eu não falo, que é o facto de me chantagearem com a minha própria informação. É irrelevante se a informação é vendida para fora ou não, na maioria dos casos. O problema é que a minha empresa não trabalha e eu preciso daquela informação para trabalhar. A mesma coisa é verdade se alguém me roubar a informação de um laptop que, não sei, vai trabalhar para a concorrência ou ele é extraviado e a informação é usada para me chantagear. Portanto, independentemente se eu fui encriptado ou se eu perdi essa informação, o resultado para mim é o mesmo, que é eu tenho graves perdas em relação à imobilização e eu provavelmente tenho graves perdas em relação a leak de informação. Portanto, aquilo que nós chamávamos a perca de informação, o data loss, e aquilo que nós chamávamos o roubo de informação, o data leak, acabaram por tornar-se sinónimos. E este é um ponto muito importante. É um ponto muito importante porque explica porque é que tecnologias, neste caso como o Carbonite Endpoint, começaram a incorporar features de cibersegurança dentro do que era uma tecnologia de disaster recovery. E vendo isto de uma forma muito simples, o Carbonite Endpoint tem várias características. Portanto, ele essencialmente o que ele é um agente que é colocado em vários devices, endpoints, sejam os laptops ou desktops ou o que for, e ele é apontado a determinados targets que ele vai usar para enviar para uma cloud da Carbonite, que é uma cloud em Azure, e se eu precisar eu acedo por console a esta cloud e vou restaurar a partir daqui. Quais é que são as features de Carbonite Endpoint? Primeiro, como todos os produtos Carbonite e todos os produtos MSP, ele tem uma consola centralizada, ou seja, o que o parceiro faz 5 licenças para o parceiro A, 6 licenças para o parceiro B, tem uma consola onde pode gerir todas estas licenças com o site A, o site B, o site C, o site D, ou pode fazê-lo consola a consola, parceiro a parceiro. Portanto, ele tem uma consola centralizada para gerir todos estes sites, seja verificar os backups, seja ir restaurar ficheiros, que é o que mais se faz nas consolas com este tipo de, de natureza. Eu não vou testar backups em workstations, não é rentável o suficiente para isso. Vou receber um alerta se eles não tiverem funcionado e vou reparar o problema, mas o mais provável é o user em questão ter apagado um utilizador e eu poder, um ficheiro, e eu poder ajudá-lo a restaurar. Portanto, Carbonite Endpoint tem features de gestão, que é a console centralizada, tem features de compliance, nomeadamente o período de retenção de informação. Isto é uma coisa que raramente se fala nas tecnologias de backup e isso devia falar. Há uma regra no RGPD que diz que eu posso ter que obedecer a determinados períodos de retenção consoante determinadas legislações locais. Que legislações são essas? Eu, por exemplo, em saúde, com normas de compliance como o IPA, eu tenho que guardar informação durante 7 anos. E, portanto, eu tenho que escolher automaticamente qual é o período de retenção que eu quero daquela informação. Eu posso escolher retenção 1 ano ou 7 anos. Portanto, eu posso escolher uma retenção longa ou uma retenção curta. Porquê é que isto é importante? Primeiro, porque é mais barato, porque eu vou usar muito menos espaço numa retenção do ano do que uma retenção de 7. E depois, porque para mim, pessoalmente, até me protege. A maior parte das companhias, quando levam com auditorias por causa do cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados, um dos pontos que é sempre assinalado é a falha na remoção de informação. A maior parte das companhias, a não ser que recebam um e-mail de uma pessoa a dizer eu quero que apaguem a minha informação, normalmente não se livram da informação e acabam com a informação que não serve para nada, passado um ano, que acaba por não ser útil e continua nas estruturas de backup, apesar do storage, apesar do backup e apesar do custo do backup. Portanto, a definição disto numa licença pode ser um ponto importante. Eu não me vou alongar muito aqui porque não são as 3 características que eu vim aqui falar neste webinar, mas isto só para dar um overview do produto. Depois tem as features normais do que é uma tecnologia de copy e de restart, portanto, backup disaster recovery, tem a recuperação remota, eu poder acionar a recuperação remotamente a partir da minha consola, eu fazer backup incremental, eu ter de duplicação e compressão, que é a optimização que eu tenho para que se eu copiar 500 gigas de um computador, eu não precisar de 500 gigas de espaço, porque eu consigo comprimir e duplicar e impedir que eu precise de copiar a mesma coisa 2 vezes. A frequência dos backups que é customizável, eu posso escolher, um próprio o cache local e um quick cache que eu tenho para aceder à informação mais rapidamente. Agora, onde eu me vou centrar aqui hoje é nas features de cibersegurança. E o Carbonite Endpoint, como eu expliquei há bocado,
perca de informação e roubo de informação tornaram-se um pouco sinónimos, porque a consequência até certo ponto é a mesma. E por causa disso, o que o Carbonite fez e muito bem foi, anteriormente, as tecnologias de Disaster Recovery e as tecnologias de DLP eram duas coisas completamente diferentes. Qual é o problema? Uma tecnologia de DLP, como a maior parte de vocês sabe, já viu, nós, por exemplo, representamos a Device Lock ou a Zecurian, agora a Device Lock é parte da Cloud Acronis, um, são tecnologias que estabelecem um conjunto de regras para me impedir de tirar informação de um determinado posto. Bloqueio de portas físicas, bloqueio de redes sociais, bloqueio de e-mails, bloqueio de tudo. Qual é o problema? O problema é que são dois. As tecnologias são tão intensivas que eu tenho que configurar regras e para eu conseguir configurar regras para um utilizador não é económico fazer um projeto de device lock para 5 ou para 6 utilizadores. Portanto, as PMEs ficaram largamente fora disto. Segundo, eu preciso ter uma framework legal para ter certeza do que é que estou a aplicar. Qual é o problema? A maior parte das PMEs não tem serviços jurídicos associados nem há margem para isso. Portanto, é muito complicado eu estar a vender uma tecnologia que vou ter que cobrar um serviço de consulting, que vou ter que pedir a alguém porque eu não sei fazer, e uma PME ainda vai ter que ter assessoria jurídica para saber se pode realmente fazer aquilo. Muitas PMEs torcem o nariz sobre limitar a informação que os funcionários podem partilhar e tudo mais. Portanto, ao fim e ao cabo, a tecnologia tem um preço que é proibitivo, não pela licença própria, mas por todos os serviços associados. Não quer dizer que não exista uma necessidade. Eu acho que toda a gente neste webinar já viu uma necessidade em relação aos workstations. Quem nunca foi o administrador que levou uma banhada porque lhe roubaram informação, roubaram clientes ou levaram os computadores para fora de onde eles eram supostos estar? E portanto, o que o Carbonite Endpoint disse foi: como eles são os dois a mesma coisa, ok, eu vou associar às features todas que eu tenho, como outras tecnologias têm, de copy e de restauro, algumas features de cibersegurança para dar alguma força em termos de gestão de device a quem usa esta tecnologia. Que features de segurança são essas? Elas são quatro que eu vou explicar no próprio slide. Limpeza remota, tracking geográfico, encriptação por device e legal hold. Eu vou bater um bocado três destas no próximo slide. Encriptação por device é só para explicar que a informação é encriptada ponto a ponto, mas as outras são importantes. O que é que estas features fazem? Estas features são interessantes a nível de cibersegurança porque permitem a um administrador de consola ter alguma ação sobre devices que estão na mão de utilizadores, o que é muito importante nesta onda de trabalho híbrido e bring your own device. Acaba por um lado, dar aos administradores mais força e dar aos parceiros mais um serviço que podem gerir, uma tecnologia que podem vender, dando mais segurança aos clientes por um preço que é de facto muito baixo e que permite dar alguma segurança em termos de roubo de informação. E vamos falar um bocado destas features, que é realmente o slide importante aqui. Primeiro, a dúvida que eu tenho é, ok, isto é tudo muito bonito em termos de disaster recovery, mas o que é que eu faço quando um device é roubado, é extraviado ou até é alvo de um ciberataque? Bom, o Carbonite responde a isso com três features. Primeira feature, que está à esquerda, é a limpeza remota. Portanto, eu posso limpar automaticamente os conteúdos daquele device acionando a consola. Eu simplesmente vou aqui, vou a Manage Device e simplesmente faço reset ao device de fábrica se o quiser restituir, ou se quiser apagar os dados do device, eu vou simplesmente apagar os dados daquele device, mas eu fico com eles no meu Vault da Carbonite. Portanto, eu tenho maneira de, enquanto eu mantenho os dados na cloud da Carbonite, eu interromper e interromper a ligação do cliente a esses dados e eliminar a informação que ele tem no dispositivo móvel, o que é muito importante quando há um laptop que é extraviado ou quando eu honestamente tenho suspeitas que me estejam a roubar informação. E vamos ser sinceros, nós vivemos num país de PMEs e sabemos que a maneira de ascender muitas vezes em PMEs é que os funcionários saem para outro sítio e levam listas de clientes ou projetos ou tudo mais. A defesa disto é muito complicada. Pela quantidade de dinheiro que tem que se gastar em advogados e em tribunais, a defesa disto às vezes é muito complicada de instituir. Portanto, a melhor coisa que eu posso fazer é, como eu posso, é 9 décimos da lei, e eu sou dono daquele device que o colaborador está a usar, eu posso simplesmente limpar a informação para eu não ter um risco de haver um problema. A mesma coisa acontece quando há, por exemplo, funcionários que têm que sair e têm que entregar os devices e eu tenho que restaurar os devices para outros devices. Portanto, o que a consola Carbonite me permite fazer é eu ir a device e no device eu tenho um conjunto de features que eu posso selecionar que me permite intervir naquele device a partir do agente que lá está. Portanto, esta feature de Remote Wipe, limpeza remota, permite limpar os conteúdos do dispositivo enquanto eu os mantenho na cloud da Carbonite. Portanto, eu consigo sempre ir àquela informação, simplesmente impeço que o dispositivo faça e protejo-me dessa forma. Isto é extremamente útil contra roubo, é extremamente útil contra extravio e, honestamente, se eu tiver que aprovisionar novos devices, é útil. Por exemplo, a Minitel recebe pessoas, tem uma certa rotação. Um,
é uma certa rotação, tem uma certa rotação de pessoal. E o IT da Minitel costumava dar em doido, porque isto é sempre assim, assinam-se contratos, depois a pessoa começa na próxima semana ou na outra semana e de repente é preciso configurar 3 ou 4 devices e é preciso instalar as aplicações tac a tac e os utilizadores tac a tac, ou às vezes os utilizadores simplesmente trocam de computadores. O que o Carbonite Endpoint fez para nós é, como existe uma cópia das nossas informações na cloud, eu simplesmente posso restaurar uma cópia daquele device no novo device que vou fazer e poupo horas de aprovisionamento. Agora imaginem isto quando vocês têm que gerir muitos parques informáticos, é um serviço que vocês podem gerir. Eu acho que o parceiro das PMEs tem uma atitude pá, que é uma coisa extremamente louvável, que é uma pessoa que trabalha sempre com gosto. Mas até a certo ponto, eu gosto de fazer um negócio de 30 ou 40 laptops, mas depois tenho que os ir configurar pata a pata, e é lucro que eu não precisava de estar a gastar se eu tivesse uma tecnologia destas que realmente colocasse a informação nos dispositivos da empresa. Portanto, vale a pena, além de pensar no Remote Wipe como uma coisa de limpeza, pensar também no restauro noutra localização que eu posso fazer, como um ponto a ter em conta em questões de aprovisionamento. A segunda feature que de cibersegurança Carbonite Endpoint tem é o Legal Hold. O que é o Legal Hold? Eu tenho muitos parceiros, há bocado ainda no tópico do roubo de dados, que falámos há bocado sobre DLP, eu tenho muitos parceiros que dizem, isto do DLP é sempre muito bonito, mas depois eu chego ao tribunal e perco. É verdade. Eu tenho pena de não vos ter uma resposta muito eloquente para vos dar e dizer não é bem assim. Não, não, é verdade. Nós, honestamente, tivemos. Eu estou no Mital há 10 anos e eu assisti a 3 casos de roubo de informação. E nós ganhámos o último, porque tínhamos esta tecnologia, e perdemos dois. E perdemos dois, e um foi gravíssimo. Encontramos uma pessoa que não só roubou a informação, como estava ativamente com um contrato aberto num concorrente nosso enquanto nos roubava a informação. E mesmo assim, o tribunal decidiu contra nós. Porquê que os tribunais decidem, geralmente, contra as empresas quando eu tenho um roubo de informação massivo? As empresas acham que os tribunais estão muito enviesados para o trabalhador e consideram a empresa forte. E têm razão nesse ponto. Mas o que os tribunais dizem com razão é eu provar um ciberataque é uma ciência que não é convencional. Ou seja, por incrível que pareça, os advogados, os juízes, são pessoas extremamente infoscluídas. Basta olhar, por exemplo, para os processos que a nossa justiça tem e as plataformas que ela usa. Portanto, eu se quero provar um crime, eu tenho que provar sem sombra de dúvida que esse crime existe. Existe um processo europeu para fazer isso e que os tribunais aceitam que se chama o legal hold. Se eu tenho uma suspeita de que um device foi de alguma forma comprometido, ou porque eu tenho um funcionário que me roubou informação, ou porque eu tenho um ciberataque que está a acontecer, então eu tenho que colocar um selo no device, como se fosse um selo no device, que impedisse a informação de entrar e sair, de forma a que a partir daquele momento a informação não possa ser adulterada, que é para eu não ser acusado de estar a mexer no device e dizer que foi a pessoa, ou a própria pessoa não possa limpar as tracks deles. Esta feature chama-se Legal Hold, que é o momento em que eu toco num device e eu mantenho-o on, mas não sai nem entra mais informação porque ele vai ser auditado. Esta transação cria um selo que, apresentado em tribunal, tem que ser visto como, ok, o device ficou estático neste momento e, portanto, os factos que eu disse até este momento não foram adulterados depois, e aí sim começa uma prova sine qua non de que poderá ter havido adulteramento. Portanto, isto é condição sine qua non para eu ter qualquer tipo de defesa em relação ao roubo de informação. Portanto, vale muito a pena falar desta feature, que é muitas vezes as pessoas, os tribunais dizem, epá, nin. Por outro lado, eles têm trâmites que têm de facto que seguir, e este é o caso para isto. O problema é que muitas das tecnologias e muitos devices que eu tenho não permitem legal hold. Portanto, o legal hold é absolutamente essencial na acusação para roubo de informação. Mais uma vez, eu simplesmente abro a minha consola Carbonite, os meus devices todos, seleciono o device que eu quero e assinalo a legal hold. Finalmente, tracking geográfico. O tracking geográfico é uma coisa extremamente importante. Porquê que o tracking geográfico é importante? Porque hoje em dia eu tenho nómadas digitais e tenho pessoas a trabalhar em teletrabalho. E às vezes é importante aferir onde é que os devices estão. Porquê que eu posso querer saber onde é que os devices da minha companhia estão? Olha, por duas razões. Uma, porque eu posso ter medo de roubo dos devices e posso querer alertar se o device sair de uma localização para eu poder rapidamente acionar uma destas duas features enquanto isso acontece. Ou dois, e mais importante do que isso, eu posso querer saber se os meus funcionários estão de facto onde eles dizem estão. Porque quando eu tenho um regime de teletrabalho, eu acordo que as pessoas têm que trabalhar num determinado sítio. Eu não posso ter os funcionários a dizer que estão em casa ou aqui ou ali e de repente estão fora do país ou estão num café ou estão num sítio completamente diferente sem nós falarmos. Há um caso de estudo em relação a isto e vem de uma organização governamental. Eu não sei se
se vocês tentaram ligar para a Segurança Social durante os tempos de Covid, mas a Segurança Social praticamente era muito difícil falar com eles. E às vezes falava-se com pessoas e as pessoas estavam em sítios que não tinham rede. E era impossível, porque as chamadas eram transferidas para os telemóveis das pessoas e depois as chamadas que iam lá voltávamos nós para a linha da Segurança Social. Isto acontecia porque, na altura, primeiro pensou-se mandar as pessoas em teletrabalho e não se definiu onde é que as pessoas iam ter que executar esse teletrabalho, mas depois as pessoas começaram simplesmente a irem para segundas casas que tinham fora dos centros urbanos e os órgãos governamentais começaram a ter que perceber onde é que estavam de facto os devices para conseguir impor as regras contratuais que tinham. Portanto, tracking geográfico é algo que eu posso acionar em qualquer lado, eu simplesmente vou a Manage Device e consigo ir aqui a Location e no Location eu tenho um mapa e sei onde é que está device a device e posso ser alertado se ele mexer. Portanto, como eu vos disse, o Carbonite Endpoint é uma tecnologia de disaster recovery para endpoints que copia ficheiros em endpoints, difere das outras tecnologias Carbonite, porque o server copia informação em storage e servers e o CloudAI copia informação de storage, por exemplo, Office 365, Google Workspace, Salesforce, toda num, mas, portanto, o Carbonite Endpoint serve para ficheiros dentro de um ficheiros ou folders dentro do endpoint, incluindo cópias locais do Dropbox. Mas depois tem estas features de cibersegurança que me dão algum controle no device que me permite pensar nelas como um features de cibersegurança e dando uma camada de segurança extra aos utilizadores que de facto queiram usar isto. Portanto, muitas vezes, se vocês falam em Carbonite Endpoint como uma tecnologia de disaster recovery, pá, eu estou de acordo. E se não houver data center onde aspirar a informação, estou de acordo. Se houver trabalho remoto, estou de acordo. Se for preciso provisionar devices que estão em casa, também estou de acordo. E honestamente, se tiver utilizadores a fazer roaming de um lado para o outro com endpoints, também estou de acordo, porque o data center pode ter que ser segmentado. Por exemplo, eu às vezes penso nas consultoras ou nos escritórios de advogados que andam a mandar pessoas para casa com aqueles ThinkPads de Lenovo. Pá, não é execuível estar com um agente a fazer backups para um data center, porque se eu tiver um problema qualquer, primeiro que eu consiga restaurar aquele ficheiro é uma requisição que ele demora-me 3 semanas a sair. É mais fácil eu, e isto é seguido pelas empresas, optar por ter uma estratégia de disaster recovery híbrida após ficheiros que são hard. Eu tenho realmente um backup server para onde aspiro informação para os folders e ficheiros que os utilizadores podem precisar. Eu tenho uma outra tecnologia de restauro, seja CloudAI para e-mail, seja endpoint para pastas, para ficheiros ou até o folder físico da Dropbox que está no device. Portanto, vale a pena pensar na estratégia, na tecnologia pelos seus features de disaster recovery, mas eu, como sou de cibersegurança, eu não consigo olhar para ela sem olhar para as features de cibersegurança que ela me dá operacionalmente, além das features de disaster recovery que me dá, seja a licença remota, a limpeza remota, como eu expliquei, o legal hold ou o tracking geográfico. Este é o meu webinar hoje. Ahm, eu tentei fazer isto curto e simples para que fosse fácil de assimilar. E agora vou abrir o floor a perguntas. Eu sei que houve muita gente que também entrou fora de tempo. É terça-feira, quem nunca, não é? Se houver pessoas que quiserem que eu volte atrás em algum slide, eu posso fazer um recap daquilo que eu falei aqui hoje. Ups. Os microfones estão ativos. Se alguém quiser fazer algum tipo de intervenção, pode fazê-lo através do microfone. Em vez de ser por chat, às vezes é mais fácil. Enquanto eu espero por perguntas ou por alguém que queira que eu volte para trás nos slides. Portanto, nós fizemos aqui hoje foi falarmos um bocadinho sobre Carbonite Endpoint e sobre as suas features de cibersegurança. Explicámos que a Carbonite essencialmente é constituída por três produtos. Ela é parte do gigante de segurança OpenText, também é o detentor, por exemplo, da WebRoot ou da Micro Focus e do motor de ciberameaças mais avançado que eu conheço, a BrightCloud. E ela tem três soluções para backups de forma diferente. Ela tem, a OpenText tem o CloudAI, que faz backup de Office 365, de Google Cloud e de Salesforce. Ela tem o Carbonite Server, que é uma solução extremamente interessante para parceiros que querem ter o seu próprio data center. Um,
Porque eu acho que quando nós começamos um parceiro de TI, uma das primeiras coisas que nós fazemos é pensamos, ok, eu vou ter um data center próprio, mas depois infraestrutura, horas homem, software, compliance, cibersegurança são um conjunto de custos e riscos que eu não tenho clientes para ter. Então o que eu penso é, quando eu tiver um cliente grande, eu vou constituir um data center e vou vender aos outros. Mas isso é um bocado um pesquinho rabo na boca. O que é que o Carbonite Server permite fazer? O Carbonite Server é, à semelhança de todas as tecnologias da Carbonite, que tem sempre a mesma lógica, que é eu copio um sítio para uma cloud da Carbonite, que já vem incluída no meu preço da licença, eu não a compro à parte, não tenho que comprar storage a mais, é simplesmente uma cloud Azure cibersegura da Carbonite, onde eu aspiro para lá a informação dos sites que eu indicar e quando eu quero restaurar qualquer coisa, eu simplesmente vou à minha consola, site A, site B, site C e restauro aquilo. A diferença, por exemplo, do produto Carbonite Server é que eu simplesmente eu licencio espaço naquela cloud como se fosse o meu próprio data center. Portanto, imagina, eu tenho a soma dos meus clientes todos nos servidores e nas coisas todas que eu quero mandar para a cloud são 10 teras. Eu faço um acordo mensal com a Carbonite por 10 teras mensais. E se tiver que subir para 12, subo para 12. Se tiver que descer para 5, desço para 5. Mas aquilo é o meu data center dentro do data center da Carbonite e eu depois o que eu estou a vender aos meus clientes é realmente um serviço de disaster recovery que era como se estivesse no meu data center, mas está no data center que honestamente é mais seguro do que o meu, porque tem um orçamento muito superior ao meu e permite-me crescer e customizar e vender serviços de disaster recovery com um Volt. O Carbonite Endpoint é diferente porque só se aplica aos produtos de endpoint. Portanto, o conceito é o mesmo, simplesmente eu só protejo determinados ficheiros e determinadas pastas dentro dos endpoints. Falámos também um pouco sobre porque é que eu tenho que fazer backups endpoints, sobre como é que o trabalho híbrido, o Bring Your Own Device e os custos de armazenamento de Platform as a Service trouxeram novos riscos de apagamento acidental, nomeadamente e de eu ter roubos de dispositivos. Também falámos um bocadinho sobre como é que perca de informação e roubo são sinónimos e falámos também das características todas do Carbonite Endpoint, que mais uma vez do device para o agente para a cloud da Carbonite e depois eu por consola vou buscar a informação que preciso e restauro-a no device. Um, que eu tenho features de gestão como a consola centralizada, que eu tenho features de compliance como o período de retenção que eu defino, que eu tenho features normais de cópia e de restore, como a recuperação remota, o backup incremental, a duplicação e compressão, a frequência dos backups e os caches, e que eu tenho features de cibersegurança que vendem-me centrei hoje. Neste caso, a limpeza remota, o tracking geográfico, o legal hold, para além da encriptação por device. Falámos um bocadinho que limpeza remota é uma arma que eu tenho para me defender contra roubos de informação ou contra suspeitas dos mesmos ou contra extravios, onde eu elimino a informação no device em questão, não na minha cloud Carbonite. E portanto, o que eu estou na facto a fazer é usar os device details dentro da consola, dentro de cada site, dentro de cada device, e a fazer uma data de coisas que eu posso fazer. Eu posso saber o que é que se passa com o user, se ele está on, se não está on, se teve backups a correrem. Eu posso fazer reset ao device porque quero reinstalá-lo e limpá-lo, e aqui o aprovisionamento entra muito. Eu posso apagar o device todo da cloud, eu posso apagar os dados do device mantendo-o na cloud, eu posso suspender o device um, temporariamente porque, sei, tenho medo de qualquer coisa, ou tenho medo de deslocação, ou quero parar o device de operar, ou eu posso meter um legal hold, que é eu impeço todos os dados de serem, de entrarem e saírem para que eu possa, em tribunal, dizer, ok, este device foi alvo de uma ciberameaça, foi alvo de algum problema. Às vezes o legal hold é útil porque é assim, se eu perceber que tenho um ataque de ransomware a acontecer e conseguir acionar o legal hold, eu consigo impedir a informação de ser extraviada. Às vezes pode ser um ponto importante. E depois tenho uma outra parte aqui no location onde eu consigo fazer tracking geográfico e saber onde é que estão os meus utilizadores. Portanto, como eu expliquei, é uma feature que é uma tecnologia que vai muito além do backup só de endpoints e traz também features de cibersegurança para que eu possa vender aos meus clientes um controle sobre os devices deles a um preço que os clientes de facto podem pagar e posso fazer pay as you go em vez de estar com tecnologias de DLP que são às vezes excessivamente complicadas. ah, os administradores geralmente torcem o nariz porque começam a ter que ser aconselhados legalmente e aquilo começa a ser uma fonte de custos. Mas isto traz uma defesa contra um problema comum que é o roubo de informação constante que se faz quando os funcionários saem das companhias. Portanto, é importante a informação ficar dentro da companhia e ficar numa cloud que a companhia controla porque pode aceder a qualquer altura. É isto que o Carbonite Endpoint me confere. Portanto, este foi o resumo do webinar que falámos aqui hoje. Este é mais um webinar numa série de que é 9 webinars que demos nas últimas 4 Sim, semanas, sim, sim, em mais. que Hum. falámos de muita coisa, falámos de Mail Store,
que é uma solução também pertencente ao OpenText, esqueci-me disso, que é uma solução de archiving. Já agora, parceiros que estejam em Lisboa, a Mailstore tem um evento dedicado com o Channel Manager Rodrigo na quinta-feira, que é invitation only, mas quem quiser ir, escrevam-nos, por favor, porque ainda há lugares para esse evento na quinta-feira de manhã no Hotel Açores. É evento porreiro, falamos um bocado sobre arquivo, falamos um bocado sobre o caso de arquivo de e-mail e porque é que isso é relevante. Estudamos determinados casos de sucesso para nós conseguirmos perceber como é que vamos aplicar aquilo aos nossos clientes e usufruímos das amenities, dos benefícios que o Hotel Açores tem para nos dar. Também falámos de Malwarebytes como solução de endpoint, falámos de DNS attacks e da diferença entre o Webroot DNS e Malwarebytes DNS e como é que eles lidam com os diferentes problemas e mostrámos as consolas técnicas destas tecnologias todas. Portanto, todos os webinars foram gravados. Em qualquer altura, se quiserem o calendário de webinars, ele pode ser-vos dado e as gravações é uma questão de as solicitarem e elas ser-vos-ão enviadas. Eu penso que nesta série nós ainda temos um webinar na sexta-feira, não é assim? Sim, é um webinar, sim. Sexta-feira sobre ransomware. Pronto, o meu webinar de ransomware é um webinar em que eu tento explicar um bocadinho qual é a evolução em termos de como é que um ataque de ransomware se protege, se processa, como é que eu consigo ter determinadas proteções que me podem defender contra um ataque ransomware ou ajudar-me a detectar o ataque ransomware, mas dá-vos uma noção um bocado in-depth como é que o ataque se processa, o que é que posso dizer a um cliente e como é que eu posso dizer mais do que entrou um vírus e encriptou a informação. Não. Quais são as diferentes fases do ataque ransomware e onde é que eu posso caçar? Isso é o que vamos fazer na sexta-feira, é um webinar que nós já demos no passado e que demos algumas vezes sobre ransomware. Portanto, está um link no chat para quem se quiser inscrever. Eu vou partilhar o mesmo link. Pronto. Da minha parte, se não existirem perguntas sobre a tecnologia ou sobre, na verdade, o que vocês quiserem perguntar, eu encerro aqui. Gostava só de dizer que, à semelhança do que nós dissemos nos últimos webinars, nós iniciámos um grupo no LinkedIn para parceiros que queiram fazer, que lidem com PMEs e que tenham que fazer serviços geridos. É um grupo que nós temos no LinkedIn, onde vamos partilhando alguns conteúdos e vamos tentar fomentar a discussão entre parceiros para ver o que é que está de facto a acontecer, o que é que. Como é que o grupo, quais é que são os desafios que os parceiros às vezes têm com serviços geridos, entre as tecnologias que usam, o que é que os clientes dizem, para nós todos conseguirmos evoluir um bocadinho melhor neste modo de negócio, que não é um modo de negócio que seja tão trigo limpo farinha à par como às vezes o fazem. Eu vou deixar o grupo aqui, o grupo é um grupo privado, a única coisa que tenho que fazer é pedir adesão. É um grupo tranquilo só para partilharmos experiências e para discutirmos um bocado o que é que está a acontecer com todos nós e podemos usar como um think tank para ajudarmos a resolver os problemas que outras pessoas já tenham passado com clientes deles. Eu depois também para todos os participantes vou enviar a gravação deste webinar, assim como o convite do Eventbrite, porque ainda não está disponível, mas vai estar. Pronto, então se não existem perguntas da minha parte, resta-me agradecer. Volto a lembrar que os trials da tecnologia podem ser pedidos, as demos de tecnologia podem ser pedidas, escrevam para next@minitel.pt ou contactem os vossos comerciais. Vale a pena pensar nesta tecnologia como mais uma forma de vocês venderem serviços e terem mais um pé dentro dos vossos clientes, que é uma coisa muito importante, porque todos os parceiros com PMEs têm que ficar progressivamente mais importantes para cada uma destas companhias. Ah, Caso contrário, acabam por as companhias fazer cortes em tecnologia que não as beneficiam diretamente e não é como se o corte lhes poupasse orçamento, simplesmente o orçamento vai mudar da esquerda para a direita. Portanto, vale a pena que todos aproveitarem estas oportunidades para não vender tecnologia comprada por A e vendida por A mais 20, mas sim pensar nela como mais uma, além de fazer isto, mas mais uma forma de eu prestar um serviço ao cliente que ele contratualiza para eu poder prestar com as ferramentas que eu tenho. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Espero que nos encontremos então, se não antes, no nosso convite feito pelo João
sobre o meu store aqui em Lisboa, no próximo webinar na sexta-feira. Obrigado a todos. Obrigado, tenham um bom dia, uma boa semana. Obrigado.